Você sabe para onde eu vou? Bonita se entregou completamente ao abraço, como se por um instante pudesse se esconder do mundo dentro dele. As pernas se recolheram junto ao corpo, e ela as envolveu com os braços, um gesto instintivo de defesa e busca por calor. Seu corpo dizia mais do que qualquer palavra. Mesmo confiando mais em Kirafat, ainda não conseguia se entregar por inteiro. Ou talvez fosse apenas o hábito de quem aprendeu a se consolar sozinha. Com isso, não vou jogar com você, baby. Eu disse que você não vai, e isso significa que você não vai. Entendeu? A voz de Kirafat era suave, mas havia firmeza nela. Bonita não sabia explicar o que sentia ao ouvi-la. Só que aquilo aquecia seu coração de um jeito que a confundia. Ainda assim, um suspiro inquieto escapou. Gostava da forma como Kirafat se preocupava com ela, mas havia algo desconcertante no modo como parecia sempre adivinhar o que se passava em sua mente. Mesmo assim, tudo era diferente agora. Em vez de se sentir sufocada, seu coração parecia mais leve. Talvez porque, com Queen ao seu lado, os problemas com a mãe já não ocupassem tanto espaço dentro dela. O mais irônico era que a pessoa que deveria ser seu porto seguro era também a que mais a fazia se sentir exausta. Sua mãe nunca perguntava se ela estava disposta. Apenas colocava todo o peso do mundo sobre seus ombros, sem hesitar. Bonita sempre quis o bem da mãe, mas também sabia que precisava se amar. Caso contrário, passaria a vida tentando satisfazê-la sem jamais encontrar a própria felicidade. Aprender a dizer não aos outros, às vezes, é a única forma de dizer sim para si mesma. E ela não podia viver se sacrificando para sempre. Ninguém podia. Quer me contar? A voz de Queen surgiu mais suave, quase um sussurro. Bonita sentiu o coração apertar. Sabia que Kirafat apenas queria ajudar, mas não queria preocupá-la, nem depender demais dela. Temia que se um dia Queen fosse embora, tudo desmoronasse outra vez. Agora está interessada na minha história? Provocou, tentando aliviar o clima pesado. Mas Queen não cedeu. Não. Só pensei que se você quisesse falar, saberia que estou disposta a ouvir. Não é como se eu estivesse morrendo de curiosidade sobre sua vida ou algo assim. Bonita não conteve o sorriso. Se jogou contra Queen, se enfiando no abraço, como se aquele fosse o único lugar seguro no mundo. Você pode ser fofa quando quer, sabia? Fofa? Que besteira. Kirafat franziu a testa. Aquela palavra simplesmente não combinava com ela. Preferia ser vista como forte, inteligente e controlada. Qualquer coisa menos fofa. Era a cool girl, não a cute girl. Bom, pelo menos pra mim você é fofa. Bonita sussurrou e ficou quieta. Por um momento, Kirafat achou que ela tinha adormecido. Inclinou o rosto, prestes a beijar-lhe a bochecha, quando ouviu a voz suave quebrar o silêncio. Se eu não for, e minha mãe realmente estiver doente, o que eu faço? Quando você saiu de lá, não pensou sobre isso. Não, eu só queria sair. O futuro não importava. Meu presente era tudo o que eu tinha. Não tive muitas opções. Algumas pessoas chegam a um cruzamento e escolhem um caminho. Eu só tinha um. E pensar que ela sempre parecia tão forte, murmurou Queen. Bonita sabia de quem ela falava. Durante toda a sua vida, raramente viu a mãe adoecer. A fraca sempre fora ela, a filha, e por isso vivia ouvindo que era um fardo. O mais cruel era que, quando a mãe estava saudável, Bonita parecia invisível. Só era lembrada quando havia algo a ser resolvido, alguma conta a pagar, alguma dor a carregar. A hesitação de Bonita bastou para reforçar a decisão de Kirafat. Ela permitiria que Bonita se mantivesse informada sobre a mãe, mas não deixaria que se aproximasse dela. O perigo ainda rondava. O homem que Kirafat mandara dar um aviso havia sumido por um tempo, mas continuava frequentando a casa da mãe, e provavelmente ainda cobrava a dívida de 100 mil. Havia apenas dois cenários possíveis. O melhor, a mãe realmente estava doente e poderia ser internada. O pior, e o mais provável, era que tudo fosse mais uma manipulação. De qualquer forma, Kirafat não deixaria Bonita se arriscar. Se Bonita era sua pessoa, então ela faria o que fosse preciso para mantê-la a salvo. Talvez não fosse perfeita, mas jamais permitiria que alguém a destruísse. Minha decisão continua a mesma. Você não vai. Bonita sorriu de leve. Eu sei. Mas se quiser muito ir, me dê 3 boas razões. Se fizer isso, eu mesma te levo. Hum, você ouviu bem. Bonita arqueou as sobrancelhas com um sorrisinho. Se fizer isso, vou acabar achando que você se preocupa comigo. Kirafat desviou o olhar, mas o canto da boca denunciava o que ela não dizia. E Bonita sabia, no olhar, no toque, nas pausas, que não estava sozinha. Que não pense o que quiser. Quem disse que não pode?
Já fazia 2 dias que Kirafat não saía do quarto. Os hematomas começavam a desaparecer, mas ainda não completamente. Ela se mantinha isolada, como se quisesse fugir do mundo por um tempo. Até mesmo sua obsessão por notícias havia dado uma pausa. Coincidentemente, Bonita também não tinha aulas naquele dia, mas gostava de estar juntas assim, sem complicações. Kirafat nunca impunha regras sobre o que Bonita deveria fazer. Se estivesse lendo um livro, a outra não a interrompia, a não ser que estivesse com fome, murmurando de modo que Bonita ouvisse até se levantar e cozinhar com os poucos ingredientes disponíveis na geladeira. E teria continuado assim, tranquilo, se não fosse pelo telefonema de sua melhor amiga, que a alertou. Sua mãe, que alegava estar doente, havia concedido uma entrevista a um jornalista político, causando grandes danos à reputação de Kirafat e de sua família. A manchete do jornal a deixou ainda mais irritada. Escândalo sem fim. O drama da mulher misteriosa e sua enteada, filha de um famoso político, que abandonou a mãe doente. A mãe clama por compaixão através da mídia, implorando para que sua filha retorne, pois ela só tem essa filha. Enquanto isso, o namorado lamenta ter perdido seu amor sem ter escolha. Clicou para ler a matéria completa. Além da entrevista da mãe, havia fotos dela com Kirafat, tiradas às escondidas. Algumas da universidade, outras da fachada do trabalho, embora borradas. Agora entendia por que Kirafat estava reclusa. Estava sendo atacada pela sociedade. Mas o pior, mesmo com algo tão grave acontecendo, Kirafat nem ao menos contou a ela. Você não pensou em me contar o que estava acontecendo? A raiva transparecia na voz de Bonita. Kirafat arqueou as sobrancelhas, mas ao ver a manchete, suspirou e manteve a calma. Isso não é importante. Não é importante? Mas te fez ficar trancada no quarto por dias, sem trabalhar, sem sair, comendo qualquer coisa que eu preparava com os poucos ingredientes que tínhamos. Escute, eu não parei de trabalhar. Meu trabalho pode ser feito daqui. Não estou evitando sair por causa dessas notícias. Quanto à comida simples que você preparou, são pratos que eu gosto. Caso contrário, por que manteria ingredientes frescos na geladeira? Você está mentindo. Não estou. Enquanto você estuda, eu trabalho. Quando você dorme, continuo trabalhando. A única pausa que faço é quando você cozinha e quando vamos dormir juntas. Se eu estou te causando problemas, apenas diga. Bonita insistia, recusando-se a acreditar que a outra realmente não estava sendo afetada. Pessoas de status como Kirafat certamente sofreriam impacto. Temia que o silêncio da outra fosse, na verdade, um reconhecimento implícito do problema. Mas, no fundo, a culpa não era dela. E em que momento eu disse que isso me trouxe problemas? Perguntou Kirafat, com calma. Não estava realmente abalada. Na verdade, havia certo prazer na repercussão da notícia, pois aproximava seu desejo da realidade. Eu só não saí porque queria que as marcas no seu corpo desaparecessem primeiro. Não tenho vergonha de tê-las feito, mas não quero que os outros olhem para você de forma errada. Existe algo chamado maquiagem, sabia? Sei, mas se puder escolher, prefiro que você não precise colocar algo desconhecido na pele por tanto tempo. Não é desconfortável? Não faça essa cara. Que cara? O que você está fazendo agora? E que cara é essa? A de surpresa por eu estar preocupada com você. A franqueza de Kirafat pegou Bonita desprevenida. Era como acelerar e de repente ser obrigada a frear. A raiva que sentia simplesmente desapareceu sem perceber. Como você sabe que eu não gosto de ter algo na pele que me deixe desconfortável? Isso é assunto meu, mas o seu assunto envolve a mim. É mesmo? Kirafat sorriu. O que foi? Não me provoque. Então prefiro não saber. O quê? Kirafat riu baixinho. Bonita sentiu-se envergonhada e frustrada ao mesmo tempo por estar sendo provocada, mas a verdade era que sua preocupação ia além das marcas no corpo da outra. Temia que a enxurrada de jornalistas famintos por notícias a afetasse. Bonita não podia se culpar sozinha. Kirafat também sabia que, ao trazê-la para sua vida, sua rotina pacífica havia sido alterada. Ela aceitou que as notícias se espalhassem, porque isso beneficiava seus próprios objetivos. Mas Bonita não tinha o mesmo privilégio. Trazer a outra para sua órbita fora um ato puramente egoísta. Poderia soltá-la e deixá-la seguir sua vida, mas escolheu não fazê-lo. Amanhã você tem aula. Então vá. O quê? Aproximou as marcas no pescoço de Bonita já estavam quase desaparecendo. Até amanhã, provavelmente seriam imperceptíveis. Com cabelo para escondê-las, não haveria problema.
Ela deslizou suavemente os dedos sobre a pele avermelhada, olhando-a nos olhos antes de murmurar. Amanhã já deve ter sumido. O coração de Bonita acelerou. Não gostou nem um pouco. A outra se comportava de um jeito que a deixava cada vez mais sem saída. Bonita finalmente voltou à universidade. Mas ao contrário do habitual, Kirafati a levou de carro. Antes, Bonita sempre ia sozinha. Apesar de ter perdido uma bolsa para outra pessoa, ainda tinha economias consideráveis agora que não precisava mais gastar com os supostos custos da mãe. À tarde, eu venho te buscar. Bonita abriu a boca para recusar, mas o olhar firme da outra a fez aceitar. Obrigada. Se precisar de algo, me ligue. Pegue o número logo, sem rodeios. O corpo esguio soltou uma risada. A expressão de Kirafati ao pedir o número era digna de registro. Além de cheia de pompa, ainda mantinha a pose. Quer que eu ligue ou você vai ligar para mim? Tanto faz. Se eu não ligar, você vai me ligar? Bonita reformulou a pergunta de leve, dando um significado diferente. Eu vou ligar se você me deixar esperando mais de 10 minutos. Então, Kirafati sorriu. Também haverá um castigo por me fazer esperar. Bonita fez um bico e soltou um resmungo involuntário. No fim das contas, aquela mulher sempre encontrava uma forma de pressioná-la. Nesse caso, não machuque muito no castigo, por favor. Eu vou esperar. Ah, é mesmo? O bom humor que cercava Bonita o dia inteiro desapareceu em um piscar de olhos. Assim que as aulas terminaram, antes mesmo de se atrasar para o encontro com Kirafati, encontrou sua mãe esperando em frente ao prédio da faculdade. Valeu a pena revirar seu quarto até encontrar seu horário de aulas. Antes que pudesse reagir, foi puxada para um canto isolado. Vieram as reprimendas e os tapas, como quando era criança. Você é uma filha ingrata. Conseguiu se dar bem e agora quer me abandonar? Se dar bem com o quê, mãe? Tentou se defender, mas não adiantou. A mãe beliscava e batia sem piedade. O pior, não tinha coragem de empurrá-la com força. Agora que tem uma milionária te bancando, me deixou sozinha naquela casa velha e caindo aos pedaços. Você sabe que o Ken me ameaça todo dia por causa do dinheiro que peguei dele? O rosto da mãe estava vermelho e tenso. Só então Bonita percebeu o quanto ela havia emagrecido. Se quer se casar com o Ken, então case sozinha. Eu não vou me casar com ele. Um tapa estalou no rosto de Bonita. A mãe, tomada pela raiva e impaciência, fervia de irritação pelo calor e pelo tempo de espera. Você tem coragem de falar assim comigo? E por que a senhora aceitou o dinheiro dele? Bonita ignorou a dor e revidou. Estranho como, quando suportava tudo calada, ninguém notava. Mas, ao não suportar mais, todos pareciam se importar. Inclusive sua mãe. Ah, sua ingrata. Eu já disse que você vai se casar com ele, mas decidiu fugir de casa. Sabe o quanto isso me prejudicou? O dinheiro acabou. Tive que fugir para não ser cobrada. Ah, então foi por isso que ligou para mim te dizendo que estava doente? E o que mais eu podia fazer? Você sabe como o Ken é generoso. Ele sempre cobre minhas dívidas. E você ainda não percebe o quanto ele é um bom marido. Quantas vezes preciso dizer que o Ken é só um amigo? Eu nunca quis ser esposa dele. A voz de Bonita ficou mais firme, mas sua mãe não ouvia. E quem disse que você tem escolha? Volte para casa. Não vou voltar. A mãe agarrou seu pulso com força. Bonita tentou se soltar, mas o corpo já estava cheio de arranhões. O hálito de álcool deixava claro que, apesar das dificuldades financeiras, a bebida nunca a abandonara. Quer apanhar mais? A voz alta começou a chamar atenção. Bonita baixou a cabeça, mas já era tarde. Algumas pessoas começaram a gravar com seus celulares. A mãe, no entanto, não se importava. Tudo o que queria era levar a filha para casa, acreditando que Bonita tinha a obrigação de sustentá-la em troca de ter sido criada. Solta, mãe. Não solto. Não seja teimosa, sua ingrata. Olhem isso. Gravem tudo. Essa menina não tem respeito, fugiu para viver no luxo e me deixou na miséria. Enquanto gritava, batia e beliscava. O braço de Bonita ficou cheio de marcas vermelhas. No meio da briga, tropeçou e caiu de costas no banco de madeira. O cotovelo raspou no chão, cortando-se e sangrando. A dor trouxe lágrimas, mas a mãe nem notou. Tudo o que queria era garantir que, se Bonita não se casasse com Cam, pelo menos a sustentasse financeiramente. Tia, precisa fazer isso mesmo? Um estudante se aproximou, tentando ajudar Bonita, mas a mãe o interrompeu com um grito. Não se meta. Isso é entre mãe e filha. Ela merece isso. Depois voltou-se para Bonita com mais críticas. Pare de fingir. Levante-se agora, ou vou expor tudo para que todos saibam a verdade. Expor o quê? Exatamente. Uma voz firme ecoou.
Kirafat apareceu diante delas. Já estava esperando na frente da faculdade, querendo levar Bonita para resolver tudo com a própria mãe. Mas não esperava encontrá-la primeiro. E quem é você? Não se meta na família dos outros. Kirafat ignorou a bronca e ajudou Bonita a se levantar. Ao ver as lágrimas e hematomas, a raiva dela cresceu ainda mais, como uma chaleira prestes a explodir. Bonita já é adulta. Ela tem todo o direito de escolher sua vida. Nem mesmo a mãe pode controlá-la. Sua voz ressoou pelo local, cada palavra clara e firme, fazendo alguns engolirem em seco. E o que uma estranha sabe? Eu a criei. Paguei tudo por ela. Pagou quanto, exatamente? Kirafat segurou os ombros de Bonita num gesto de proteção implícita. Se quiser exigir algo, diga um valor, mas que seja razoável. Se puder anexar os recibos, seria ainda melhor. E quanto às entrevistas que deu sobre mim com informações falsas, nos encontraremos no tribunal. A mãe percebeu, naquele instante, quem estava diante dela. Pela primeira vez, sentiu medo. A postura, a voz, a autoridade emanada por Kirafat deixavam claro que era alguém poderoso. Ficou em silêncio, enquanto ela levava Bonita embora, mas ainda conseguiu ouvi-la pedir educadamente aos estudantes. Por favor, apaguem as imagens que registraram. Se algum vídeo vazar e prejudicar a mim ou aos seus colegas, não serei tão paciente. Kirafat sabia que às vezes precisava impor respeito. A jovem permaneceu em silêncio, deixando Kirafat cuidar dos primeiros socorros. Baixou a cabeça tanto que o queixo tocou o peito. Vamos para minha casa para cuidar melhor desse ferimento. Hoje preciso voltar para lá. Sim. Bonita obedecia sem hesitação. O medo inicial transformou-se em frustração. Cansada de sua mãe controlando sua vida como se pudesse ditar todos os seus passos, acariciou a marca vermelha no braço, deixada por um beliscão. Tentava encontrar uma forma de cortar de vez aqueles problemas. O que eu preciso fazer? O quê? O que eu preciso fazer para minha mãe e quem me deixarem em paz? Exausta, só queria se livrar daquela confusão, mas não via saída. Enquanto soubessem onde estudava e como vivia, continuariam interferindo. Até onde preciso fugir para me livrar deles? Kirafat sentiu a dor nas palavras. Levantou a mão e acariciou seus cabelos com delicadeza. Bonita se deixou cair sobre o ombro dela, tremendo. Kirafat a puxou para um abraço protetor. Naquele momento, Bonita parecia frágil como uma boneca de porcelana. Fique comigo. Você não precisa ir a lugar algum. Você não sabe que, sendo minha, não precisa baixar a cabeça para ninguém? E também não precisa fugir de ninguém. Eu não sabia. Agora sabe. A senhora Kirin ficou chocada ao ver a filha chegar em casa com uma jovem vestindo uniforme de estudante, em estado nada apresentável. Meu Deus, o que aconteceu, Queen? Bonita fez uma reverência respeitosa à mulher de meia-idade, cujo rosto lembrava o da mulher ao seu lado. A senhora retribuiu o gesto antes de correr para examinar os ferimentos, sem que ninguém esperasse. Por que está assim? Eu pedi para Queen apenas conversar com ela. Mãe, eu não fiz nada com ela. Então quem fez? Bonita forçou um sorriso fraco. Minha mãe. O silêncio tomou conta da sala. A senhora Kirin franziu as sobrancelhas, e quando a filha pediu licença para levar a jovem ferida e cuidar dos machucados, ela apenas assentiu, sem hesitação. Cerca de 10 minutos depois, Kirafat voltou à sala. O rosto tenso denunciava irritação, mas a mãe preferiu não tirar conclusões apressadas. Mãe, quer falar algo? A garota não veio com você? Pedi para ela esperar no quarto. A senhora assentiu, respirando fundo. Sobre as notícias que saíram, tudo está saindo do controle. Já está afetando Tanawazin e o partido. Além disso, aquele contato com quem discutimos uma possível aliança política quer saber como as coisas estão. Eu sei que a situação ficou complicada, respondeu Kirafat, cruzando os braços. Mas sobre essa aliança, não lembro de ter concordado com nada. Eu só queria que vocês se conhecessem melhor. Se realmente não quiser se envolver com política, não vou te forçar. Mas pare de usar essas fofocas sobre você para pressionar a mim e ao Sr. Wazin. Kirafat soltou um suspiro frustrado. Aquilo era típico de sua mãe. Sempre um passo à frente, sempre consciente do que se passava. Sim, ela havia deixado as fofocas se espalharem de propósito, mas ceder em um ponto só abria espaço para novas exigências. Mãe, a senhora sabe que não pode me forçar. É tão difícil me agradar uma única vez? Mãe, se não for alguém que eu escolher por vontade própria, não será ninguém. Pelo menos vá jantar ou criar laços. Se gosta de mulheres, eu não me oponho, desde que seja alguém que eu aprove. Kirafat arqueou a sobrancelha. Eu já tenho muitos amigos.
E também muitos inimigos. Não vejo por que preciso de mais. Não me diga que você ama essa garota. Deixe-me contar a ela primeiro, depois eu conto para a senhora. Pode ser? Queen, eu nunca te impedi de fazer nada, mas escolha alguém apropriado. Apropriado em que sentido? Tudo. Status, educação, aparência social. Mas tudo isso eu já tenho, não? Exatamente. Então por que a senhora quer mais do que já tem? Queen, não fale assim comigo. E a senhora não me pressione. Se a adequação fosse tudo, então por que a senhora e meu pai se divorciaram de maneira tão feia? Se a adequação fosse tudo, então por que o senhor Vazin ama a senhora, mesmo sabendo que já foi casado e tem filhos? O silêncio que seguiu foi denso. Kirafat sempre respeitou a mãe, uma mulher forte que criou os filhos sozinha. Mas isso não significava que tudo o que ela acreditava estava certo. A verdade é que o conceito de correto nunca é o mesmo para todos, porque cada pessoa enxerga o mundo a partir da própria dor, da própria experiência. Está satisfeita agora? Fez mãe e filha brigarem. A voz irritada da senhora Kirin fez Kirafat virar rapidamente. Bonita estava parada na entrada, visivelmente desconfortável. Kirafat se apressou até ela, o que só deixou a mãe ainda mais irritada. Me desculpe, disse Bonita, respeitosa. Pedir desculpas pelo quê? Perguntou Kirafat, confusa. Por fazer você brigar com sua mãe. Pelo menos sabe, murmurou a senhora Kirin, amarga. Mãe, repreendeu Kirafat, segurando a mão da garota. Tentou conduzi-la para fora, mas Bonita não se moveu, paralisada. Se não se mexer, eu vou te beijar bem aqui, na frente da minha mãe. A sala inteira congelou. Tanto Bonita quanto a senhora Kirin ficaram boquiabertas. A jovem rapidamente fez uma reverência e deixou que Kirafat a guiasse até o quarto. Afinal, não queria causar mais constrangimento. Não precisava falar desse jeito, murmurou Bonita assim que a porta se fechou. Que jeito? Eu ouvi você conversando com Kunying. Ela tem razão, sabe? Eu realmente não vejo nada. Não precisa falar tanto. Guarda essa boca para eu te beijar. O quê? Silêncio. Agora. Eu só estava falando a verdade. A verdade é que escolher você ou qualquer outra pessoa é um direito meu. O fato de os outros não aceitarem não significa que eu tenha que obedecer. Minha vida, meu corpo, eu sou quem tem o direito de escolher. Não fale como se realmente pudesse me escolher. Por que não falaria? Afinal, não escolhi outra pessoa, escolhi você. Se você tem medo, nunca te culpei. Mas já disse que vou fazer esse medo desaparecer. O que quer que te assuste, eu vou destruir. Bonita bufou, tentando esconder o sorriso. Tá se achando uma gangster agora? Nem é muito maior do que eu? Tem algum problema com isso? Não. Só que... Meu coração tá coçando de ouvir você falar assim. Kirafat ergueu uma sobrancelha. Tá coçando muito, é? Se quiser, posso aliviar. Não precisa, respondeu Bonita, desviando o olhar. Mas a partir de agora, se for acontecer algo além de abraços e beijos normais, eu quero esperar até você se comprometer comigo primeiro. Kirafat sorriu de canto. Obediente? Bonita ergueu o queixo, altiva. Sim. Alguma vez já fui submissa a alguém? Para Bonita, a palavra compromisso não significava apenas querer estar acima na relação, mas também desejar a segurança de ser a única para ela. Talvez seja a única forma de eu perder o medo. Que medo é esse que te faz querer que eu me comprometa tanto assim? Quer saber? Então me prove. Tenta me dominar só uma vez. Boca afiada, hein? Eu te enfrento em tudo, não é? Desde palavras até... Cuidado com o que fala, baby. Não gosto de ser desafiada. Que pena. Mas o coração da Dad tá batendo tão forte. A jovem tocou levemente o peito esquerdo da outra, brincando. Tem certeza de que não gosta? Bonita deu um passo para trás ao ver que a outra parecia prestes a avançar. Feridas no corpo não cicatrizam imediatamente, mas as da alma pareciam estar sendo curadas pela mulher à sua frente. Era por isso que queria vencer seu próprio medo, tendo a certeza de que seria amada e cuidada. O para sempre não existe, mas queria que durasse até que se separassem. Sempre dizia que não era uma pessoa boa, mas só porque nunca afirmava isso, não significava que fosse má. Se fosse tão pura assim, não teria sobrevivido até hoje. Já falei, se não for obediente, não deixe passar desse ponto. Kirafat cerrou os dentes sem saber qual seria o próximo jogo de Bonita. Queen, o quê? Bonita sorriu ao ver que a outra estava ficando irritada. Alguém já havia dito o quanto ela era linda quando estava com raiva? Você sempre foi uma rainha. Nunca pensou em descer do trono e implorar para alguém? Alguém quem? Para quem você gostaria de implorar? Eu não sou cachorro. Babi. Sim?
Tá achando que sou sua amiguinha? Eu nunca disse que estava brincando. Com isso, eu sou séria. Quer tanto assim estar acima de mim? Bastante. Tenta imaginar. Eu acima de você e você tendo que me satisfazer enquanto olha pra mim. Kirafat realmente imaginou a cena e, sem querer, engoliu em seco, fazendo Bonita soltar uma risada provocativa. Tá mesmo imaginando? Que fofa. Não tem mais medo da minha mãe? Tenho. Se ela me oferecer 10 milhões para sumir da sua vida, como nos dramas, o que você faria? Nada. Você aceitaria o dinheiro. Por que essa cara? Se um adulto te dá algo, aceite. Você quer que eu aceite o dinheiro e vá embora? Bonita ficou séria. Está perguntando isso significa que quer ficar comigo? Bem, já que estamos aqui, né? É. Então você quer que eu vá? Responde você mesma. Quer ficar ou ir? Sua vida, seu coração, você tem o direito de escolher. Ao ouvir isso, Bonita relaxou e sorriu novamente. Tá me testando? O quê? Devo responder? Você que sabe, não fica de cara feia. Eu não tô emburrada. Não sou criança. Bonita riu baixinho. Não quero dinheiro, quero uma loba dominante. Que besteira, isso não existe. Sério? Sim, que pena. Então preciso procurar em outro lugar? Para de falar bobagem e vai tomar banho. Kirafat mandou ela se limpar, franzindo o senho ao ouvir algo que não gostava. Quer tomar banho comigo? O quê? Você mesma disse que não ia deixar eu fazer nada. E não vou, só quero que lave minhas costas. Não sei onde estão meus machucados. Ao ouvir isso, o olhar de Kirafat ficou mais firme. Ela estava determinada a acertar as contas com os jornalistas fofoqueiros e com a mãe sanguessuga de Bonita. Se quer que eu te lave, então tira a roupa e vai pro chuveiro.